Irmãos, nós estamos aliás, eu nem apresentei as pessoas que estão nos visitando, né? Quantas pessoas estão vindo aqui pela primeira vez aqui na igreja? Você pode levantar sua mão, olha ali, muito bem. Dá uma salva de palmas aí para essa turma. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá? Uma honra ter vocês aqui conosco. E a gente sempre diz, se você está buscando uma igreja para congregar, se você está buscando uma família espiritual para pertencer, segue o meu conselho. Fica aqui. Nós teremos a maior honra de crescer no Senhor, na palavra do Senhor, na comunhão contigo, tá? E se você também quiser nos conhecer em uma outra, em outro lugar, nós temos as nossas células, são pequenos grupos que se reúnem nas casas. Nós temos 12 desses aí espalhados na cidade e você pode participar de um deles. Se você quiser, desejar, é só falar conosco que eu te apresento um para você poder participar, ok? Muito bem, abra sua Bíblia aí, por favor, queridos, no livro de João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. João 1, do 1 ao 4. Hoje eu estou encerrando uma série de mensagens com um tema. Qual é o tema? Partiu 2021. Então esse primeiro mês é o mês da partida, é o mês da aceleração, né, do impulso, para que possamos experimentar um ano com os propósitos de Deus sendo cumpridos em nossa vida e através das nossas vidas. Com certeza, queridos, a palavra de Deus, ele sempre nos abençoa, e você deve ter tirado alguma lição dessas últimas 4 mensagens, aliás, 3, 4 com essa hoje, a respeito de como a Bíblia nos mostra qual a postura que nós devemos ter nesse ano de 2021. E hoje eu quero dar continuidade, fazendo a última reflexão sobre essa série de mensagens, e nós vamos ler o texto de 1 João capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a palavra, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. E o verso 5 eu quero concluir dizendo o seguinte: a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Pai, nós queremos te pedir em nome de Jesus que o Senhor fale essa palavra, bem como todas as outras que nós vamos citar aqui durante essa mensagem. Que o Santo Espírito nos guie para podermos cumprir a vontade do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque sabemos que podemos contar contigo agora. Oramos em nome de Jesus. Amém, queridos. Muito bem. O livro de João é um livro em que o autor, ele inicia apresentando Jesus como aquele que é a palavra, o Logos, é aquele que é a palavra de Deus encarnada, é aquele que é a palavra viva, aquele que viria como promessa de Deus para a salvação da humanidade. Quando João ele começa a falar, e é um dos livros que a gente sempre recomenda, se você quer começar a ler a Bíblia, comece lendo a Bíblia no livro de João. O livro de João ele fala muito profundamente, aliás, a vida de Jesus, fala sobre o ministério de Jesus, os milagres de Jesus, os ensinos de Jesus e tantas outras coisas. É também no livro de João que nós encontramos o versículo que todos nós, desde novo convertido, a gente decorou, que é João 3,16. E no livro de João, ele começa apresentando quem era esse Logos, quem era Jesus. Pastor, e o que isso tem a ver com a nossa vida? Isso tem a ver, queridos, que eu quero fechar essa série de mensagens tendo Jesus como nossa principal referência de como nós devemos experimentar esse ano de 2021. A vida de Jesus, meu irmão,
é o melhor exemplo a ser vivido. Se eu quero me espelhar em alguém, que seja Jesus. Se eu quero ter alguém como principal modelo na minha vida, que eu olhe para Jesus, olhe para as palavras, para as atitudes de Jesus, para que assim eu consiga ter um ano da maneira que Deus gostaria que eu tivesse. Jesus, antes mesmo de desenvolver o seu ministério, ele já alegrava o coração de Deus. É tanto que no dia do seu batismo, Deus olha para Jesus, seu filho, e diz: esse é o meu filho amado, em que se alegra o meu coração. Se Jesus, mesmo antes de iniciar o seu ministério, já trazia muita alegria para o coração do seu Pai, Deus, nós também queremos alegrar o coração de Deus. Não vale a pena experimentar um ano abundante financeiramente, ou com tantas outras coisas, se esse ano também não vier repleto de obediência a Deus, para que o coração dele também se alegre com as nossas vidas. O principal propósito na vida de Jesus, quando ele veio, ele é apresentado aqui em João, é que Jesus ele veio cumprir a vontade do seu Pai. A vontade de Deus é que todos se salvem. Então, quando eu olho para Jesus, quando eu tenho Jesus como um exemplo para a minha vida, não tem como esse ano não dar certo para você. Siga Jesus. Por quê, pastor? Siga Jesus para você não se arrepender depois. Quantas pessoas não já compartilharam comigo a tristeza, muitas vezes de tardiamente entregarem a sua vida a Jesus, ou durante um tempo significativo deixaram de servir Jesus, deixaram de seguir a Jesus. Então, o tema da nossa mensagem hoje é: segue o Mestre. Se eu quero partir nesse ano de 2021 com o propósito de fazer a vontade de Deus, de cumprir a vontade de Deus na minha vida, eu preciso de uma direção, e a melhor direção é: segue aquele que é perfeito, segue aquele que sabe o caminho, segue aquele que é o caminho, a verdade e a vida, segue aquele que nos levará ao Pai. E é isso que Jesus nos ensina. Então, partiu 2021 aprendendo com a vida de Jesus, cumprindo a vontade de Jesus. E quais são as principais lições que eu destaquei aqui nesse livro de João? Tem muitas, mas eu destaquei pelo menos 3 lições, para que nós possamos seguir o Mestre, aprender com o Mestre. Uma vida, ela só é vivida de uma maneira bem sucedida se Cristo estiver dentro da sua vida, dentro dos seus planos. Se Ele não estiver, você não está vivendo uma vida segundo os propósitos de Deus. Primeira coisa: contorne tudo o que não deu certo em sua vida. Pastor, onde é que tem isso aqui? Onde é que nós podemos ver que Jesus, Ele nos ensina a contornar tudo o que não deu certo? Existiu alguma coisa que não deu certo na vida de Jesus? Deixa eu ler para você um texto aqui. 1 João, capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte, deixa a sua Bíblia aberta, vai projetar, melhor ainda. Diz: aquele que é a palavra estava no mundo. Quem é a palavra aqui? Quem é a palavra? Então diz: Jesus estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O que aconteceu aqui? João está dizendo o seguinte: olha, Deus começou a cumprir a missão salvífica, Jesus começou a cumprir a sua missão de obediência a Deus, e ele chega para encontrar o povo que era reconhecido como povo de Deus. Quem era esse povo? O povo reconhecido como povo de Deus era o povo judeu. Desde Abraão, quando Deus dá uma ordem para Abraão, e que a partir de Abraão ele ia ter uma grande descendência, aquele seria o povo que representaria Deus aqui na terra. Era a partir daquele povo que as pessoas conheceriam Deus. Então a Bíblia diz que Jesus ele veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus.
Os judeus eram a família de Jesus. Mas o que acontece? No momento que Jesus chega para cumprir a vontade de Deus, para salvar a humanidade, a Bíblia diz que esse povo, que deveria receber Jesus como Salvador, reconhecer Jesus como Filho de Deus, não fizeram isso. Verso 11 diz que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O que Jesus faz? Jesus poderia ter parado agora ministerialmente e dito assim: meu Deus, meu Pai, o Senhor me mandou para uma missão que não teve sucesso. Eu vim para os judeus, mas os judeus não me receberam. Eles não me reconheceram como Senhor, não me reconheceram como filho, teu filho. Jesus não fez isso. O versículo posterior, o 12, diz que depois dele receber uma atitude de indiferença do povo judeu, contudo, verso 12, aliás, receberam, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Deus o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, Jesus veio para um grupo, mas esse grupo não recebeu. O que é que ele faz? Eu vou procurar quem quer. Eu vou procurar quem quer ter um encontro, uma transformação a partir do Filho de Deus. Ele não ficou paralisado diante de pessoas indiferentes, ele contornou aquela situação e deu prosseguimento à sua vida e ao seu ministério. Você sabia que para que eu e você pudéssemos hoje ter a salvação, Jesus precisou contornar aquilo que não deu certo? Quando eu falo não deu certo, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então essa missão com esses não deu certo. Mas houve uma missão que deu certo. Com quem? Com quem queria. Imagina, irmãos, Jesus, Filho de Deus, Filho do Altíssimo, homem perfeito, podendo estar fazendo qualquer coisa, tendo o poder de agir do jeito que ele quisesse. Ele percebe a rejeição, mas ele não paralisa a vida dele, ele contorna. Se a pessoa, Jesus dissesse: não, eu só vou prosseguir quando todo mundo quiser, eu só vou prosseguir quando todo mundo me aceitar, até hoje Jesus estaria aí, mas ele contornou. Escute uma coisa, meu irmão, está muita coisa na sua vida não avança porque você paralisou a sua vida diante de algo que não deu certo. Você dorme e acorda só pensando naquilo que não deu certo. Você conversa com os outros e só fala naquilo que não deu certo na sua vida. Você só abre o seu coração para expressar as suas angústias e as suas tristezas diante daquilo que não saiu do jeito que você achava que ia sair. E aí você não avança. Você não avança no seu casamento porque de repente uma área do seu casamento não deu certo. Ele não ia conseguir se desenvolver. E ele se arrastava, e ela tentando ajudar, mas ela tinha outros filhotes para cuidar também. E chegou um momento que ela percebeu que ele não ia vingar, que mais cedo ou mais tarde ele ia morrer. Que cena triste. Ela olha para o filhote, vê que não tem mais o que fazer, e ela vai embora. E aquele filhote ficou para trás. Mas é uma atitude de mãe? Não, talvez uma mãe não faria isso. Acredito que sim. Não deixaria um filho para trás por causa de algum tipo de deficiência, naturalmente. Mas o que é que eu aprendi com isso? Há coisas que não tem, que não vão mudar. Há
coisas que a gente precisa entender que Deus já falou para a gente que não vai mudar. Que eu não preciso continuar insistindo. Porque quando Deus diz não, é não. Deus não é como nós, que às vezes diz não ao filho e ele usa lá uma chantagem emocional, um negócio, a gente diz, tá bom. Quando Deus diz não, é não. Quando Deus diz sim, é sim. Eu vi um pastor falando uma coisa assim, tem porta que está aberta, que parece, está aberta, mas se Deus diz não, não entra por aquela porta. Tem porta que está fechada, que você não pode insistir para que ela abra. Então Jesus, ele me ensina, que mesmo como filho de Deus, há coisas que precisam ser contornadas, para que a vida e o propósito de Deus continue sendo realizado na minha vida e na sua vida. O que é que você precisa contornar hoje, para que você possa viver a plenitude da vontade de Deus nesse ano 2021? O que é que precisa ficar para trás? O que precisa ser deixado de lado? Quais são os planos pessoais que precisam ser rasgados e dizer, Senhor, obrigado, porque a tua vontade é perfeita? É ruim quando a gente leva um não de Deus, a gente chora. A gente chora porque nós temos sentimentos que Deus colocou. Mas quando a gente chora, Deus enxuga as nossas lágrimas. E Deus nos ajuda a continuar firme na caminhada. Imagina Jesus todo empolgado, todo entusiasmado, todo feliz, cumprindo a vontade de Deus. Aí acontece, se apresenta para os judeus, a galera não dá atenção. Ele contornou, ele seguiu. Esse ano é um ano que algumas coisas vão ficar para trás em nome de Jesus na sua vida, e você vai avançar para a glória de Deus, meu irmão. Que tudo aquilo que impedia você de avançar, você não vai ficar batendo cabeça, você não vai ficar insistindo e persistindo, não. Deus já falou seu coração, contorne isso e segue a tua vida. Segue a tua vida. Faz a vontade de Deus se cumprir, avance na direção que Deus tem para você e para mim. Irmão, já teve tempo do meu ministério de eu sofrer muito, sofrer atrás de gente que não valorizava as coisas do reino, atrás de líderes que não valorizavam, atrás de crentes que queriam que ficasse atrás dele o tempo todo. Eu cansei disso. Eu cansei de ficar, de repente, insistindo em alguém para manter um casamento que aquela pessoa não queria ter. Mas, meu irmão, a palavra diz isso, e visitava, e conversava, e aconselhava, e eu via literalmente aquela pessoa desprezando cada palavra. Eu cansei disso, eu entendi, meu irmão, há pessoas que a gente precisa investir, mas há pessoas que a gente precisa contornar e seguir em frente. Quantas pessoas Jesus não falou aqui? Mas chegou um momento que ele disse, chega. Acabou. E ele segue. Que esse ano 2021, queridos, a gente comece com esse propósito, essa lição: contorne tudo que não deu certo na sua vida. Segundo lugar, meu irmão, seja uma bênção onde você estiver. Jesus me ensina com a sua vida que um crente, ele precisa ser uma bênção onde ele está. Capítulo 2 do livro de João, versículo 3, diz o seguinte, conta a história. Jesus estava numa festa, num casamento, e o verso 3 diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. O que era o vinho? Vinho era a bebida que trazia alegria para a festa.
Aí o versículo 8 diz o seguinte: então lhes disse, Jesus falando, agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. O que eu aprendo com isso, irmãos? Jesus está numa festa. Jesus, ele não trabalha com vinho. Jesus, ele não tem um bar. Possivelmente Jesus era o filho do carpinteiro, aprendeu ali a trabalhar, talvez com madeira. Está numa festa. Acabou o vinho da festa. A mãe de Jesus chega, olha, acabou o vinho. Mas Jesus, ele fala para os serviçais, e aqui se realiza o primeiro milagre de Jesus. Eu fico pensando que se eu fosse Jesus, o primeiro milagre que eu ia fazer era um negócio assim mais espetacular. Eu ia, quando tivesse muita gente atrás de mim, eu entrava no mar, o pessoal atrás, eu entrava, a água se abria e se fechando, não quero ninguém atrás de mim, a água fechando aqui, ó. Estou cansado, estou brincando. Mas se eu fosse Jesus, eu acho que eu faria uma coisa mais impressionante, né? Nossa, esse Jesus é... O que Jesus faz? Ele faz uma coisa numa festa ali. E quando ele faz isso, ele não fala para os serviçais: ó, diga que foi eu que cite a fonte, viu? Não vai esquecer de citar a fonte de quem promoveu esse vinho aqui, não. Não, ele não faz isso. Ele simplesmente abençoa aquele lugar. Por quê? Jesus não tinha um bar, mas Jesus, ele sabia fazer milagres. Especialista em milagres. Jesus, para abençoar outras pessoas, até ele parava uma caminhada. Ele quebrava os paradigmas e os costumes religiosos. Diz que a mulher com fluxo de sangue, e mulher com fluxo de sangue, nesse período era uma mulher que era considerada como uma mulher maldita, ela toca em Jesus. Segundo a lei, Jesus se tornava um homem também impuro. Toca na orla. E dizem os estudiosos que só pessoas íntimas poderiam tocar na orla, como filhos, esposa, discípulos, pessoas de muita intimidade, poderia tocar na orla de um mestre. E aquela mulher toca, Jesus para e vai atender aquela mulher, e faz um milagre na vida daquela mulher. Por quê? Porque Jesus é especialista em milagres. Meu irmão, esse é um ano de você contornar muita coisa, mas esse é um ano de você chamar para você muita coisa e abençoar outras pessoas. Seja uma bênção onde você estiver. Aquela festa ia acabar, mas Jesus não deixou acabar. Jesus abençoou aquele lugar e a celebração do casamento continuou. Como Deus pode usar a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas? Como você pode ser relevante nessa cidade? Pastor, não sei fazer milagre. Queridos, às vezes um milagre que a gente acha que não sabe fazer, é algo que a gente sabe fazer que vai se tornar, para a vida de outra pessoa, um milagre. Por exemplo, quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que estavam pedindo a Deus, por exemplo: Senhor, não tenho mais nada para comer, e uma pessoa chegou ali com uma cesta básica, e ele disse assim: foi um milagre. Querido, você pode talvez doar a alguém que não tem como, algo que você faz na sua vida profissional.
Imagine que você sabe cortar cabelo, por exemplo. Separe um dia, separe um momento para abençoar outras vidas, para transformar e fazer o dia daquela pessoa ser um dia mais feliz. Jesus sabia fazer milagre, e você sabe fazer o quê? Jesus poderia abençoar com milagres, e você pode abençoar com o quê outra pessoa? Porque há muito tempo a moda é pedir, pedir, pedir. Mas o que é que você está entregando? A multiplicação não vem através do acúmulo, a multiplicação vem através da plantação, da semeadura. Ninguém enche um celeiro acumulando. As pessoas, elas semeiam, e a semeadura multiplica. Esse é o ano, queridos, que nós devemos seguir o Mestre. Em que perspectiva? Comece a dar também, comece a abençoar. O que é que você tem na sua casa que você pode abençoar outra pessoa? O que é que você tem na sua vida que você pode abençoar outra pessoa? Aquele casamento, ele se tornou um casamento que foi registrado na palavra, por quê? Porque Jesus nos ensinou uma coisa: quando tem uma necessidade, e Deus pode me usar nessa necessidade, se deixe ser usado, meu irmão. Há pessoas que precisam, não é de um milagre como esse, há pessoas que precisam de conselhos, de orientação, há pessoas que precisam de alguma coisa que você sabe, que você pode, abençoe. Nós vamos ganhar essa cidade para Jesus, querido, não é pedindo que as pessoas façam alguma coisa por essa igreja, é essa igreja fazendo alguma coisa por as pessoas. É por isso que nós temos como um propósito nosso evangelismo: faça amizades e supra necessidade. Qual é a necessidade do seu bairro que precisa ser suprida? Qual é a necessidade da sua família que precisa ser suprida? De um irmão seu, de um pai, de alguém que você pode suprir. Segue o mestre, mas segue o mestre como, pastor? Segue o mestre abençoando aonde você está, seja uma bênção onde você estiver. Que quando você chega, as pessoas olhem para você e se sintam inspiradas por você. Nossa, eu quero ser igual a fulano de tal. Que nós possamos multiplicar essa ação generosa com os outros, para que outros também consigam ver isso e também se tornem um multiplicador disso. Já pensou? Essa cultura da gentileza, de abençoar outras pessoas. Fica imaginando, a gente chegando num restaurante, aí Deus, não pode passar, não, pode você, não, você, não, também não é assim. Mas se a gentileza, não buscar os primeiros lugares, irmãos. Quando você faz, por exemplo, festa na sua casa, ou você vai para alguma festa de comemoração, de confraternização, né? Dá uma olhadinha quem vai pegar o prato primeiro. Se você for observar, é sempre a mesma pessoa. Pode observar. Talvez você não é mesmo, pastor, sou eu. Mude isso. Deixe as pessoas se servirem primeiro. Sirva as pessoas primeiro. E quando aquela pessoa que pensar assim, olha, quando liberar a mesa, fica olhando para fulano, fica olhando para fulano. Aí quando ela esperar que você vai ter essa dúvida, você faz o contrário, você vai, gente, eu vou servir vocês agora. Menino. A gente pode ser uma bênção com coisas simples, com atitudes simples, mas que impactam a vida de outras pessoas. Terceiro lugar, meu irmão,
abrace um propósito divino até o fim. João capítulo 19, João 19, do verso 28 ao 30, diz o seguinte: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que as Escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopor e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Jesus estava concluindo a missão que ele tinha aqui na terra. Ele estava, como diz o texto, entregando seu Espírito, depois ele iria ressuscitar, 3 dias depois, mas a missão da crucificação estava encerrando aqui agora. Jesus abraçou o propósito do seu Pai, propósito divino. Ele foi até o fim. O fim não é uma coisa muito linda. Ele sofre até chegar o momento da crucificação, muitas chicotadas. Se você já assistiu aquele filme de Mel Gibson que fala sobre a crucificação de Jesus, paixão de Cristo, você vai ver que na ponta daqueles chicotes existiam uns ferrinhos que tinham o propósito de bater e rasgar a pele. Jesus, ele passou por isso. Possivelmente estava completamente desfigurado naquela cruz. Não obstante tantas chicotadas, ainda colocam pregos nas suas mãos. Em um último desejo que ele tem, como qualquer outro ser humano teria, ele pede água. O texto diz que eles pegam uma esponja com um vinagre e colocam na boca de Jesus. Eu já achava isso cruel demais, mas eu já vi estudiosos dizendo que essa esponja era uma esponja que era usada nos banheiros públicos para que as pessoas pudessem fazer a limpeza, né, como a gente usa papel higiênico. Imagine. Jesus concluiu. E as últimas palavras dele está consumido, está pago. Não tem mais brecha, está resolvido isso. E o texto diz que com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. E Jesus fisicamente aqui morreu. E depois, como eu falei, ele ressuscita. Ele abraçou um propósito divino. Irmãos, eu sei que todos nós temos sonhos. Mas se nos teus planos não tiver abraçar um propósito divino, tem alguma coisa errada com você. Se você não estiver comprometido com o Senhor, dizer assim: Senhor, a partir de 2021, mas não é somente para que as coisas aconteçam e que sejam maravilhosas na minha vida, mas é que eu também quero ter um tempo de qualidade servindo ao Senhor através da minha vida. Porque se você é crente e não está servindo, você não está sendo crente, segundo o que Deus espera de você. Se a sua vida não está sendo investida naquilo que nós podemos realizar para levarmos para o céu, querido, tudo que a gente faz e investe aqui na terra vai ficar. Você vai subir e seu carrinho vai estar ali, a sua casinha vai estar ali. Tudo. Mas Jesus, ele aproveitou não somente para contornar os problemas, não somente para ser uma bênção, mas para assumir, chamar para si esse propósito de ser o meu e o seu Salvador.
ele abraçou o propósito, mesmo sabendo que muitas vezes você ia dizer não para ele. Quantas pessoas não me evangelizaram, não falaram de Deus, e eu disse não, até que eu tomasse uma decisão ao lado de Jesus. Quantas vezes eu não já caí em pecado, ou já desobedeci ao Senhor, e mesmo assim, Ele estava disposto a cumprir o propósito divino até o fim. Escute uma coisa, meu irmão. Se Deus, através do seu Filho Jesus, Ele deu tudo de si por amor a mim e a você, o que é que você vai dar a Deus esse ano? Como você vai investir a sua vida esse ano, meu irmão? Porque infelizmente tem gente que acha que congregar é servir a Deus. Eu já sirvo logo a Deus, eu não perco um culto. Não, isso não é servir. Servir a Deus é cuidar de gente, irmão. É se envolver com pessoas para que essas pessoas tenham uma experiência extraordinária com Jesus. Se a tua vida não tem propósito de investir em outras vidas para a transformação dessas pessoas, você não está alinhado com a vontade de Deus, infelizmente. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para você. Você não morreu ainda. Você pode começar isso hoje, irmão. Você pode dar o seu melhor hoje. Para que essa estrutura desse culto aconteça, nós temos aqui pelo menos, só com o culto aqui, pelo menos de 15 a 20 pessoas trabalhando para que você possa participar desse momento aqui. Sem contar o Ministério Infantil que está ali com as crianças. Pessoas que estão fazendo um maior investimento da sua vida, cuidando de outras vidas. A vida de Jesus é o melhor exemplo para ser seguido. Seguir Jesus para não se arrepender depois. Qual é o teu compromisso com Deus esse ano? Aonde você quer chegar até o final do ano? Eu concluo essa série de mensagens dizendo o seguinte: olha, contorne as dificuldades, os problemas, aquilo que não deu certo na sua vida. Seja uma bênção onde você está. Você trabalha onde? Você trabalha onde? Se eu perguntar, por exemplo, a pessoa da faxina lá, disse assim: aquela pessoa ali, o que é que você acha dele ou dela? O que eles vão falar? Seja uma bênção onde você está, meu irmão. E por último, comprometa-se com um propósito divino. Comprometa-se em cuidar de gente nessa igreja, no seu trabalho. É isso que vai valer a pena, meu irmão. O que vai subir com você não é o que você vai acumular aqui. A gente vai subir com gente para o céu. A gente vai subir com os familiares, com os amigos. A gente vai subir com os nossos vizinhos. Não vale a pena começar um ano sem se comprometer com Jesus, porque Jesus se comprometeu comigo. Jesus, Ele me salvou até o fim. Jesus, Ele me amou até o fim. E Ele me ama. Qual é a sua decisão hoje? Se você já entregou sua vida a Jesus, entregue também
seu futuro a Ele. Não se contente somente com a salvação. Claro que isso é o que nós temos de mais importante, mas compartilhe isso com outras pessoas. Nós vamos adorar a Deus agora. E depois eu quero fazer um convite a você que está aqui nessa noite.